Para que você e eu falemos com Deus nesse momento, assim como você está, vamos orar. Pai querido, te agradecemos imensamente, Senhor Deus, pelo dom da vida, pelas bênçãos de poder estar na tua casa de oração, por já ouvirmos a tua voz e também poder corresponder com a tua voz nessa manhã de sábado. Esteja conosco, nos ensinando, falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que todos aqui sejamos receptíveis ao poder da tua palavra. Cria em nós, Senhor Deus, um novo coração. Habita dentro de cada um de nós. Entregamos esses momentos mais e mais em tuas mãos. Recebe-nos através do cântico, recebe-nos através da nossa atenção, mas também recebe-nos através da devolução dos dízimos, das ofertas, como adoração ao teu santo e bendito nome. E é em Jesus que nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Provavelmente histórias de fé e fidelidade, alimentando vidas. Eu sempre tive uma vida confortável. Meu pai tinha madeireira, depois passou para terras. Então, eu sempre, nunca passei necessidade. Isso para mim nunca foi essencial, nunca brilhou os meus olhos. Eu tinha outros propósitos para mim, que era buscar essa parte de missão. Eu queria essa parte de servir a Deus, de entregar o meu dom para Deus. E como a minha família toda era pianista, eu também segui esse rumo. Fiz faculdade de educação artística com habilitação em música. Trabalhei sempre como professora, musicalização, professora de piano, coralzinho, envolvida com o coral na igreja. Mas eu sentia que não era realmente o meu ministério. Acabou que surgindo uma proposta de montar um restaurante. E onde eu comecei a desempenhar ali os meus dotes culinários, vamos dizer assim. Depois disso,
eu tive um chamado. E eu senti que esse chamado era um chamado de Deus. Embora eu não precisasse aceitar, porque eu tinha condições de ter uma vida, vamos dizer assim, melhor do que eu ia enfrentar nesse lugar que eu estava indo. Eu estava de férias na praia e recebi uma ligação do nosso pastor, na época presidente da associação, fazendo o convite para eu ir trabalhar no IACS, que é o nosso internato no Rio Grande do Sul. O internato é um lugarão onde os alunos vêm morar, então é a casa deles. A cozinha do internato serve todas as refeições de uma casa, de jejum, almoço e jantar. E o pastor até falou assim: calma, Eliane, não precisa dar a resposta agora. Não, pastor, eu já decidi, eu aceito o convite. Mas mesmo assim, conversa com a sua família, pensa direitinho e amanhã a gente conversa novamente. Na época que eu aceitei, eram só alunos, nós não tínhamos funcionários trabalhando na cozinha. Era eu e mais uma tia. E 50 alunos para a gente cuidar. Depois que eu entrei para o IACS, eu senti a necessidade de me especializar mais. Então eu fui fazer nutrição e nunca mais parei. E quando eu vejo que a porta do restaurante abre, que eles entram felizes e vão fazer as refeições, isso me deixa muito feliz, porque isso é o que eu vivo no meu dia a dia. É para servir esses alunos, é para deixar eles felizes. E isso é a minha missão. Isso me faz feliz. Isso que eu tive a certeza de que Deus estava me usando para eu colocar para esses alunos, através do alimento, através do meu trabalho, a saúde, a alimentação saudável. E hoje é muito gratificante de ver que aqueles alunos que trabalharam comigo naquela época se formaram, muitos são pastores, professores, estão trabalhando, continuam trabalhando na obra. E hoje eu vejo assim, eu já estava me preparando para usar a missão da alimentação, a missão de servir os nossos alunos através da alimentação. Estou hoje em outro internato, que é a FAO. A minha missão é a minha escolha. O meu propósito é servir a Deus. E é isso que eu quero a cada dia. Deus chama todos para o trabalho, para a missão. Todos nós temos os nossos talentos, os nossos dons. E nós podemos usar naquilo que a gente se sente mais feliz. Basta você colocar à disposição de Deus. Deixe que Deus te use. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Antes do Sandro soltar essa imagem, deixa eu só fazer uma curiosidade com vocês. A nossa história hoje é interessante. É sobre gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já ficaram doente alguma vez? Doente. Mães que estão presentes, que os filhos já são grandes. Quando é que o filho nunca teve cachumba, catapora, essas coisas assim, né, mães? Bom, quando vocês ficaram doentes, o que aconteceu? Que bom, mamãe cuidou, certo? Mamãe foi lá com muito amor e carinho e cuidou. Muito bem, mas a nossa história de hoje, ela se passou muito tempo atrás. E naquela época tinha uma doença chamada lepra. Você sabe o que é lepra? O que é lepra? É uma doença, uma mancha na pele. E naquela época, as crianças, ou seja, as pessoas que estavam com lepra, não podiam chegar perto de ninguém. Eles tinham uma cidade chamada leprosário. Eles ficavam lá no leprosário, longe de todo mundo. Às vezes, acontecia o seguinte. Vamos para a nossa história. Essa é a lepra. São as manchinhas no corpo. Mas antigamente, as pessoas que estavam com lepra não podiam ficar perto de ninguém, como eu já havia dito. O que aconteceu? Haviam 10 leprosos naquele momento, estavam bem longe da cidade e queria poder voltar. Mas como você está com lepra, você não pode voltar e nem chegar perto de ninguém. Por quê? A lepra passa. O que aconteceu? Eles ouviram Jesus passando ali. Pode passar a próxima, Sandra? Eles ouviram Jesus. Jesus estava passando por ali. Então eles começaram a gritar: Senhor, Senhor, por favor, Senhor, me cure, nos cure. Só que Jesus não podia chegar perto. Aí o que aconteceu? Jesus falou assim: vai e fala ao sacerdote. Por que Jesus mandou falar ao sacerdote? Porque quando você estava curado, você tinha que falar ao sacerdote, e o sacerdote ia verificar e liberar você para poder voltar ou não à cidade, a ficar com o pessoal. Então, o que eles foram fazer? Eles foram ao sacerdote. Eram 10, certo? Não eram 10 que eu tinha contado? A gente tinha falado? Então, mas desses 10, sabe? Alexandre, por favor, o que aconteceu? Desses 10, apenas um voltou e fez o quê? Agradeceu. Ele voltou e agradeceu. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades na nossa vida. Ficamos doentes, ficamos de cama, passamos por provações, tribulações, passamos por muita coisa ruim. E o que acontece? A gente esquece de agradecer. Em todos esses momentos, Jesus esteve ao nosso lado cuidando da gente. Em nenhum momento Deus nos abandonou, Deus deixou sozinho, nem muito menos eles. Mas só que dos 10, apenas um voltou para agradecer. E nós possamos sempre se lembrar de que quando nós estivermos em perigo, doente ou em dificuldade, Jesus está sempre presente conosco. Ok? Vamos orar? Posição de oração. Querido Papai do Céu, que nós possamos ser gratos a Ti todos os dias, porque em meio às dificuldades, as doenças, os problemas, o Seu Filho está sempre presente, o Senhor está sempre presente. O Senhor está sempre enviando os Seus anjos a nos proteger. Pedimos agora que venha nos abençoar, que nós possamos aprender mais sobre Ti agora na segunda hora, que é o culto divino. Que o pastor não venha falar de si mesmo, mas venha falar de Ti, inspirado por Ti. É o que te peço no nosso nome, que é amado Jesus. Amém.
Nesse momento, em espírito de adoração, de reverência, nós iremos cantar com todo fervor, com toda alegria. Vamos juntos nos colocar em pé e cantar o hino 399. O céu é Jesus. Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar, tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vem
e vamos nos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Santo amado Deus, muito obrigado por mais este sábado na sua presença, em sua casa, Senhor. Obrigado por ter nos trazido em segurança e estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Esteja conosco nessa segunda hora, abençoe o nosso pastor, que ele venha falar somente de ti, e que cada palavra que for dita seja absorvida por todos nós e colocada em prática, Pai. Esteja também com aqueles que foram pedidos de oração, proteja-os, mas que sempre seja feita a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria ver você, sua família, juntos podendo já adorarmos ao nosso Deus bem nos primeiros dias deste dia feliz, que é o sábado, né? Não sei se você considera o sábado feliz, mas eu considero muito o sábado um dia muito feliz para minha casa, para minha família. Até mesmo quando nós estamos de férias, a gente percebe que as horas do dia do sábado são diferentes da semana. Não sei se acontece assim com você na sua casa, porque realmente a proposta do sábado, para aqueles que a conhecem, para aqueles que têm consciência desse dia, é que sejam horas benditas, como nós cantamos muitas vezes, né? Então, que você sinta neste dia um feliz sábado, um dia abençoado, um dia onde você e eu podemos ter um encontro com o nosso Salvador cada vez melhor, com uma melhor qualidade, inclusive, né? Um dia muito bonito, inclusive, né? Estou olhando ali o raiar do sol e nós entendemos que cada vez mais somos chamados por Deus para juntos podermos estar louvando e adorando o seu nome, especialmente num dia onde nós temos condições favoráveis para isso, né? Hoje nós temos a alegria de poder juntos podermos tanto nos confraternizar espiritualmente, mas como já foi colocado, convidar a todos, porque nós teremos um almoço juntos aqui, comunitário. Esse não é o aroma do almoço de hoje de meio-dia, tá, gente? Esse é no arraial do vizinho, né? Mas o nosso almoço, ele é muito melhor, né? Falar baixo para o vizinho ficar aí também chateado, mas muito melhor do que o almoço do vizinho, até porque é um almoço extremamente saudável para o nosso corpo, né? E a gente vai poder aproveitar juntos este momento onde juntos podemos nos confraternizar, não só espiritualmente, aqui neste momento, mas também nas nossas necessidades físicas. Além de vocês, nós temos um grupo muito especial nessa manhã aqui conosco, que são os nossos telespectadores, aqueles que são os nossos amigos da internet, que acessam o canal da Igreja de Vila Jataí, e a gente só tem gratidão por você estar aqui junto conosco, tá bem? Tenho certeza que Deus tem abençoado a sua casa, a sua família, muito mais quando você tem um tempinho para poder sentar na frente do seu eletrônico e juntos nós podemos estudar a palavra de Deus. Nós já oramos juntos, mas nós também agora vamos juntos abrir a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida. Nós estamos orando por vocês, inclusive, tá bem? Se você quiser ter uma interatividade maior com a igreja, coloque aí no bate-papo, no chat, né, o seu assunto especial, seu motivo de oração especial. Se você tem um agradecimento, se você tem algum motivo de oração especial, se você quer entrar em contato conosco de uma outra maneira, se você quer um estudo bíblico gratuito no seu lar, ou pode ser online também, fale com a gente, permita que a gente saiba quem é você, suas necessidades,
e aquilo que nós podemos como igreja também fazer por sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo. Aqueles amigos que já são amigos de Vila Jataí, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito bem, você tem interesse na sua salvação? Acredito que sim, né? Até porque nós vamos às casas de oração, vamos às igrejas, nós vamos à nossa Bíblia, nós contemplamos aquilo que Deus revela para nós, nós estudamos assuntos como a lição da escola sabatina, que nos fazem refletir sobre a nossa vida também. Você faz as suas orações na sua casa, individualmente ou junto com a sua família, enfim. Temos muitas ações, muitas atitudes como filhos de Deus, temos muitas atitudes como cristãos, né, que nos levam a pensar sobre a nossa salvação. Deixa eu só mudar um negócio aqui, que vai me ajudar bastante. Isso. Que nos fazem pensar sobre os objetivos que temos na salvação em Cristo Jesus, né? Esses são os motivos pelos quais nós viemos à igreja e estudamos a Bíblia. Temos aí o desejo de um dia termos um encontro realmente real com o nosso Deus. Bom, não é diferente, o que vai dentro do nosso coração não é diferente daquilo que os nossos irmãos que viveram séculos atrás de nós também sentiram. Nós tivemos uma linda semana da lição da escola sabatina, onde veio falando que por amor a Jesus, homens e mulheres deram a sua vida, se tornaram mártires, porque amaram a Jesus, conheceram a Jesus, e nada deste mundo se transformou em algo tão melhor quanto saber que poderiam viver uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus, né? E por este conhecimento, pela palavra de Deus ter chegado à vida dessas pessoas, então eles entenderam que nessa caminhada existe um processo da salvação, um plano da salvação para cada um de nós. E é por isso que quando nós vamos à Bíblia, nós vamos descobrir alguns trechos que falam especificamente sobre o propósito de Deus na nossa vida e o plano de Deus na vida de cada um de nós. Se você logicamente for entender do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos entender que a Bíblia fala sobre salvação. A Bíblia vai falar sobre o maior propósito do céu na nossa vida, o esforço que o céu faz para nos salvar. Mas especificamente hoje eu quero levá-los a refletir em uma carta intencional, uma carta elaborada com muito carinho, de um pastor para a sua igreja, de um discípulo para outros discípulos, para um crente na palavra de Deus para outros crentes, alguém que entendeu que Deus se esforça tremendamente para nos salvar, faz de tudo. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o grande esforço do céu aqui? Para que todo aquele que nele crê não perca a sua vida. E não estamos falando de uma vida temporal deste mundo em que vivemos. A Bíblia vai nos dizer de uma vida eterna. Não perca esta vida eterna. Afinal de contas, a vida temporal, ela é muito rápida, estalar de dedos. Os mais, vamos dizer, entre aspas, felizes e bem-aventurados, vivem até os seus 94, 95 anos, e esporadicamente alguns até os 100 anos. É muito rápido, a nossa existência é muito rápida, diante da promessa de Deus e da proposta divina, que é vivermos ao lado de Cristo eternamente. Infelizmente, se você vai ler alguns filósofos, eles vão dizer que cristianismo é a fraqueza da sociedade. Eu estou agora precisando ler obrigatoriamente Friedrich Nietzsche, né? E as suas obras. Estou agora
no livro O Anticristo. E filósofo alemão vai dizer que, infelizmente, ou ele vai dizer nas palavras deles, Deus e o cristianismo, eles vieram para enfraquecer a sociedade. Que negócio é esse? Ele vai dizer de perdoar o seu inimigo, que negócio é esse de você dizer que você vai ser o último, ou os primeiros serão os últimos? Então ele vai traçar alguns pensamentos que são contrários realmente àquilo da proposta do cristianismo, que justamente o cristianismo vai dizer, quem quer ser o primeiro seja o último. E se você quer ser servido, você precisa primeiro fazer o quê? Servir. Na mente, logicamente, de Nietzsche, não funcionava assim. Mas esse é um caso à parte. Nós estamos preferindo entender que a Bíblia vai nos apresentar um Deus que serviu primeiramente. É um Deus que se torna fraco para mostrar a sua força diante dos fracos. É um Deus que se rebaixa para poder ter a mesma linguagem que nós. Afinal de contas, como entenderíamos Deus se Ele não se rebaixasse até o nosso nível? Se Ele continuasse lá na sua soberania celestial e nunca se relacionasse com você e comigo através de Jesus Cristo. Por isso o texto que eu citei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se iguala aos seres humanos. Ele vem viver o que as suas criaturas viviam, para poder nos dizer assim, olha, eu venho para servi-los, para me revelar para vocês, para que vocês entendam o objetivo e a lógica do céu, os esforços que o céu, eles fazem por amor a cada um de nós. Portanto, um primeiro conceito que eu posso deixar para vocês, biblicamente dizendo, é impossível se perder, se você assim não desejar. Porque tudo foi feito pelo céu. O céu fez tudo aquilo que era possível para nos dar a garantia da salvação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. O céu é o nosso local de origem, mas o céu é o nosso local de destino também. Fomos feitos em um jardim que era considerado um céu, chamado Jardim do Éden. Esta é a nossa origem. E nós um dia voltaremos para lá. Logicamente nós falamos, nós vamos morar no céu com Deus, mas é uma forma muito romântica de se dizer. Na verdade, nós vamos viver aonde? Para todo sempre. Neste mesmo planeta. Só que renovado. É um novo Jardim do Éden. Voltaremos para cá depois de toda a restauração que Deus fizer neste planeta Terra. Aqui nós viveremos eternamente com Cristo. Então, este é o nosso céu, este é o nosso local de origem e este será o nosso local de destino. E como faremos para fazer parte deste povo, destes escolhidos, destes filhos que entendem o plano da salvação e agora colocam em prática? Nós vamos definir ou separar em dois momentos específicos da leitura da Bíblia que nós vamos fazer agora, tá bom? Eu já vou explicar para vocês, mas eu gostaria de convidá-los, você que está na internet nos assistindo neste momento, a abrir a sua Bíblia também conosco. E o texto que nós escolhemos para essa manhã está lá no finalzinho da sua Bíblia, lá em 1 Pedro, um pouquinho depois de Tiago e um pouquinho antes, logicamente, de 2 Pedro e 1 e 2 João. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você desejar, abra sua Bíblia nesse momento, porque tenho certeza que nós hoje vamos juntos ouvir, entender um pouquinho mais sobre o plano da salvação que Deus se esforça para nos apresentar em todos os momentos. Se você for perguntar de um teólogo, essa matéria de teologia se chama soteriologia. É a matéria que estuda o plano da salvação de Deus para com os seres humanos. Lá no teológico nós temos uma matéria só para explicar o plano de Deus. E tem muita coisa ainda que a gente não consegue entender. Até porque o plano de Deus é um plano claro,
mas também existem particularidades, detalhes que nós ainda não conseguimos entender. Mas aquilo que é necessário para a nossa existência espiritual, Deus revelou, e um dos trechos que Deus revelou foi através desse trecho bíblico que nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Vamos prestar atenção neste texto agora. E vamos refletir. Espero em Deus que Deus te dê a luz de encontrar palavras especiais nesse texto que vão nos ajudar a compreender este plano da salvação. A Bíblia vai dizer assim, capítulo 1, versículo 1 do livro da carta de Pedro, 1 Pedro, no Novo Testamento. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Você vai entender que esse primeiro momento é uma introdução a essa carta. Agora sim, bendito, versículo 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, fez o que conosco? Nos regenerou para uma viva, o quê? Esperança. Não é uma viva nem uma vida desolação, mas nós vivemos uma vida com viva esperança, mediante alguma coisa, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança corruptível ou incorruptível, incorruptível e sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. A única coisa que pode nos guardar é o quê? É o poder de Deus. Mediante o quê? A fé neste poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha aí, salvação, plano de salvação. Versículo 6. Me acompanhe, você que está em casa também. Nisso exultais. Exultar é o mesmo do que alegrai-vos, felicitai-vos. É o que a palavra de Deus vem dizendo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados por várias provações. Em outras palavras, vocês serão desafiados. Vocês viverão um momento de tristeza, quem sabe de vacilo de fé, quem sabe de dúvidas. É isso que ele está dizendo. Mas contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo que você esteja passando por provações, estas provações redundem em quê? Em gratidão, louvor, a honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Mais uma vez o quê? Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Aqui ele está falando de quem? Isaías, Jeremias, profetas que anteciparam os sofrimentos de Cristo quando ele esteve nessa terra. Então, desde a profecia, ele está dizendo, até os dias de Cristo e até os vossos dias,
a profecia já antecipava dizendo que pelas amarguras de Cristo a salvação veio entre nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar, ou anelam ensinar, ou anelam apresentar para vocês. Os próprios anjos têm o desejo quase que incontrolável de mostrar para nós, de se revelar a nós aqui na frente da igreja e dizer: eu quero falar para vocês das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas eles não podem, porque esta orientação, este direito foi concedido a quem? A cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, para compartilhar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Primeiro entre nós e depois juntos para com o povo que perece, o povo que precisa ouvir dessas bem-aventuranças. Há um slogan que eu gosto muito que diz: nós entramos para adorar e saímos para salvar. Não que nós salvemos ninguém, não é isso, mas através de, como instrumentos de Deus, nós chegamos ao coração daqueles que não vivem e não conhecem a esperança de ter um Jesus Cristo que foi morto por causa dos nossos pecados, e através disso todos são eleitos, são separados, já foram escolhidos para receber a certeza da salvação em suas vidas. Foi por isso que um dia Pedro escreveu esta carta. Este Pedro aqui é o discípulo de Jesus, é o discípulo direto de Jesus, aquele discípulo que um dia estava na sua microempresa lá no Mar da Galileia, uma microempresa familiar, e ele cuidava, ou ele tinha barcos de pesca, pois era um pescador, exímio marinheiro, exímio pescador de pescados, né? Gostava da sua profissão, vivia no meio desta profissão, articulava muito bem entre os profissionais da pesca, era conhecido pela pesca, ora conhecido pelo sucesso de uma pesca maravilhosa, ora pelo insucesso de uma noite frustrada, chegando de manhã em casa e não tendo os resultados do seu trabalho árduo, ora sendo conhecido como um homem tempestuoso, nervoso, bruto, ogro, de poucas palavras e palavras ásperas, mas ora conhecido agora como discípulo que pregava o amor, o Jesus Cristo, aquele que precisa primeiro servir para depois ser servido. Se você quer ser forte, primeiro você precisa se enfraquecer. Primeiro você precisa subjugar o seu eu para verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Antes disso, não é possível. Porque antes disso, você está sendo bloqueado como um filtro solar pelo seu eu. E o seu eu não deixa você enxergar quem é Cristo Jesus. Então você precisa se descamar. Você precisa arrancar as camadas, as escamas do peixe, que é ora feroz, para se tornar alguém que seja atingido diretamente pelo poder transformador de Cristo Jesus. Este é o Pedro que apresenta esta carta à sua igreja. Um Pedro que ora era pescador de pescados e é chamado para ser pescador de homens. Que trabalho muito mais nobre, deixa de viver o cotidiano da vida para viver aqui na terra a obra celestial, muito mais nobre, muito mais sofisticada, muito mais relevante. Afinal de contas, Oscar Schindler dizia: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E se tornou um ditado, judaico esse daí, que até hoje dentro ou nos cemitérios dos judeus existe muito essa frase: quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Foi nesta ótica
que este Pedro não se torna apenas aquele que é um pescador de homens, mas ele se torna o maior líder da igreja do primeiro século. A ponto de Jesus olhar para ele e dizer: Pedro, você é pedra, que vai ser o fundamento, a base, não o personagem Pedro, mas aquele que vai elaborar a base, aquele que vai construir os fundamentos dessa igreja, que será conhecida e reconhecida ao redor do mundo. É este o homem que apresenta esta carta. E ele apresenta essa carta com uma intenção muito positiva. Ele vai apresentar essa carta a pessoas que estão carentes, a uma igreja que está sendo perseguida, a uma igreja que está, muitas vezes, em certos momentos, a gente vai perceber uma igreja que está em dúvidas de se realmente são aqueles que são conhecidos por Deus nessa terra. E por isso, Pedro vai usar palavras específicas aqui neste texto, e eu quero convidá-los a voltar para nós percebermos algumas frases-chave no primeiro versículo do capítulo 1 e no versículo 2, inclusive, para que nós percebamos as características principais nas quais Pedro vai nos chamar a atenção. Não só chamar a atenção da sua igreja do primeiro século, mas para a igreja moderna de Vila Jataí nessa manhã de sábado. E ele vai dizer assim, em primeiro lugar, aos eleitos. Primeira palavra-chave, eleitos. Segunda palavra-chave, que são considerados forasteiros. E terceira palavra-chave, da dispersão. Gosto muito dessas três palavras-chave, porque ele vai caracterizar quem é quem nessa história. Ele vai pontuar e dar nomes aos bois. Ele vai dizer quem realmente está sendo o personagem ou os personagens dessa história, como nós estudamos neste grande conflito. Quem são as pessoas que Deus aponta no meio de uma multidão de bilhões de pessoas que vivem ao redor deste mundo? Cada uma entendendo qual é o processo de salvação na sua vida. Cada uma filosofando, cada uma trazendo um tipo de plano de vida, não só de qualidade de vida, mas um plano especial e espiritual para cada vida, para aquilo que eles entendem, essa busca constante e inconstante do mundo de saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito nessa terra, por que Deus me criou, ou por que eu sou um ser humano, o que vai acontecer comigo. Nessa busca, Pedro, iluminado por Deus, revela a nós que sim, existem papéis marcados nesse cenário, nessa história. E esses papéis marcados ele começa dizendo: eleitos forasteiros dessa dispersão. Eleitos forasteiros desta dispersão. E aqui nós vamos dividir em três aspectos muito claros. Primeiro, ele vai dividir em eleitos espiritualmente falando, ou pessoas eleitas espiritualmente falando. Depois, ele vai dividir aqueles que são separados socialmente. E por fim, ele vai dividir aqueles que são separados politicamente. Se você for entender, ou vou seguir a linha de raciocínio, primeiro ele está dividindo os eleitos, porque são eleitos espiritualmente. A palavra eleito significa escolhido. Quando chegamos à época das eleições, existem muitos candidatos, cada um buscando ser escolhido por quem? Por você, que é o povo. E quando existe a eleição e um ganha, o sentido daquelas eleições, o resultado daquelas eleições, quando há um vitorioso, significa resumidamente, ou se define, o escolhido pelo povo, o eleito pelo povo, aquele que trouxe ou captou melhor a atenção do povo com suas propostas e assim por diante.
Só que aqui neste texto é o reverso. Nós não tivemos nenhum ponto sequer favorável a nós para que Deus, ou que nós chamássemos a atenção de Deus. Nenhuma atitude sua chama a atenção de Deus. Nenhuma boa ação sua chama a atenção de Deus. Sua beleza ou falta de beleza não chama a atenção de Deus. A sua idade ou falta de idade não chama a atenção de Deus. A única coisa que chama a atenção de Deus de uma forma engraçada até, são os nossos pecados. É a única coisa que chama a atenção de Deus para a nossa vida miserável que nós vivemos. Por quê? Porque diante dos nossos pecados, a misericórdia de Deus, ela superabunda na nossa vida. É a graça. Quando Ele nos olha, quando Deus, não estou falando de Jesus Cristo, quando Deus Pai nos olha, Ele enxerga em nós pecados. Mas por Jesus Cristo ter vindo na cruz do Calvário, e quando você aceita esse Jesus, a figura de Jesus era estabelecida onde? Na minha e na sua vida. Então Deus não nos enxerga mais. Ele enxerga quem? Cristo Jesus, seu Filho amado. E por isso nós nos tornamos o quê? Eleitos de Deus. Eleitos e escolhidos de Deus. Há um momento que Paulo vai dizer que nós até nos tornamos os favoritos de Deus, porque Ele nos enxerga através de Cristo Jesus. Pelo simples fato de você ter vindo nessa manhã e dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Parece simples, mas o preço foi muito alto. Em segundo plano, em segundo momento, ele diz que nós somos separados da sociedade em que vivemos. E assim ele nos caracteriza como forasteiros. Forasteiros. Quando chega, eu me lembro, quando eu crescia em uma parte da época da minha infância no Rio Grande do Sul, eles têm algumas expressões fortes lá, como vivente. Lá vem um vivente, é um ser humano, né? Uma pessoa que está chegando, ele vai, lá vem um vivente. E eu lembro que a minha avó, gaúcha, quando chegava alguém de fora que ela não conhecia, ela dizia: lá vem um forasteiro. Não é da cidade, não é da nossa casa, não é um familiar, é alguém que está vindo de fora, de uma outra cidade, de uma outra sociedade, não é da nossa família, é um forasteiro, não pertence a este lugar, não faz pertencimento à nossa família, é um estrangeiro, é alguém estranho a nós. Bom, mais uma vez, invertendo os papéis, nós, enquanto vivemos nesse mundo, não somos reconhecidos por esse mundo, porque somos forasteiros, estranhos, diferentemente daquele que ama viver neste lugar. Conhece alguém que ama viver neste mundo? Conhece alguém que deseja as coisas daqui dessa terra? Que sente prazer em tudo que vê? Em tudo que experimenta? Nós não. Paulo está separando e dando nomes aos bois. Ele está separando os personagens desse grande conflito. E ele está nos dizendo e nos advertindo e nos caracterizando e dizendo: primeiro, vocês são escolhidos. Sintam-se escolhidos. Sintam-se favorecidos por Deus através dessa escolha. Segundo, nesta terra e neste lugar somos forasteiros. Somos estrangeiros. E aqueles que decidem seguir a Cristo e se adaptam ao mundo e gostam de viver aqui, há alguma coisa errada com esse discípulo. Não existe discípulo Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não existe. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Não existe em cima do muro. Não existe café com leite ou cevada com leite. Não existe morno. Ou você faz a sua escolha e diz: eu sou um eleito e um forasteiro, ou eu não sou um eleito e sou um comum na sociedade aonde eu vivo. Paulo nos chamou para sermos estrangeiros. E estrangeiro estranha.
Se você sai da sua cultura hoje aqui, brasileira, e vai morar num outro país, você estranha. Estranha a alimentação, estranha o clima, estranha as pessoas. Muitos não conseguem. Eu tenho uma irmã que vive na África do Sul há mais de 20 anos. Até hoje ela diz: que saudade do meu país, porque aqui eu sou uma estrangeira. Embora seja casada com um sul-africano, tenha 2 filhas ali, já tenha a nacionalidade do país, mas quando olham para ela dizem: você não pertence a esse lugar, você é uma estrangeira. Assim, Paulo vê a família de Deus, a igreja de Deus e os discípulos de Deus. Somos forasteiros. Em outras palavras, ele está dizendo para nós: não podemos nos acostumar a esta situação, porque esta não é a nossa herança, esta não é a nossa pátria, este não é o nosso local de habitação natural. E quando eu digo natural, não é a naturalidade da ciência, é a naturalidade da espiritualidade. Você nasceu na ciência neste mundo, mas o seu coração e a nossa origem são de onde? Celestiais. A nossa origem está no Éden, e o nosso destino está no céu, no novo jardim do Éden. É por isso que você sente falta de algo que você nunca viu, que você nunca viveu, porque dentro da sua natureza espiritual, Deus já colocou no seu coração a saudade, esse vazio tremendo, o desejo por um lugar que você nunca esteve, mas espiritualmente, quando você nasce das águas, Deus coloca no seu coração o desejo de estar com Ele. É incomum, é antinatural viver no mundo natural que você nasceu, e por isso você fica ansioso, desejando por aquele lugar que você talvez nunca viu, mas que a esperança da palavra de Deus e pelo conhecimento, você e eu ansiamos por viver. Portanto, ele vai separar numa terceira classificação de pessoas: dispersão, politicamente agora. Na época de Paulo, esta igreja sofria perseguições. Perseguição principal no ano 64 antes de Cristo, na verdade depois de Cristo, 64 depois de Cristo. A perseguição do povo cristão, a principal morte que acontece de um mártir que fica registrado na história do cristianismo, é o apedrejamento de Estevão, que acontece justamente no ano 64 depois de Cristo. A partir dali a igreja sempre vai ser perseguida. Você acha que você não é perseguido talvez por ameaças de fogueiras e apedrejamentos, mas nós somos perseguidos no dia a dia, no cotidiano, e de uma forma camuflada vamos ser mais perseguidos hoje camufladamente, amanhã de uma forma mais escancarada, através da política que nós vivemos, das leis que já estão tramitando nos senados e na Câmara dos Deputados, justamente para que nesse mundo as coisas estejam se afunilando, para que você tenha menos oportunidades ainda de viver a sua fé e pregar a sua fé, inclusive. Bom, mas naqueles tempos já existiam, se chamava dispersão. A palavra dispersão é espalhar, aquilo que espalha. E logicamente, perseguido não sente muito prazer em ser perseguido. Então você espalha, ou você é espalhado. Quando o povo de Deus está sendo perseguido, a naturalidade dos fatos é você ser espalhado, ou espalhar-se, fugir do ambiente que está hostil para o menos hostil possível. E por isso uns viajam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para se proteger, correr do perigo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: cidadãos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, homens e mulheres, judeus especificamente, e gentios, que são perseguidos primeiramente por judeus, depois pelos próprios romanos. Vocês se dispersaram no mundo, e mesmo vivendo dispersados,
em terras estranhas, que não fazem parte da sua cultura. Eu escrevo para vocês dizendo, nunca se esqueçam que independente dos desafios que vocês vivem nessa terra, vocês são eleitos. Vocês são peregrinos, mas mesmo forasteiros, Deus escolheu vocês. Escolheu vocês. Desde quando Deus tem escolhido você e eu? Desde quando? Ele vai dizer no texto para nós. Me acompanhe. Versículo 2. Ele vai dizendo mais uma vez, eleitos. Ele faz uma chamada. Eleitos. Olha só. Vocês são eleitos segundo o quê? A presciência de Deus. O que é presciência? É um conhecimento perfeito, que é diferente de predestinação. Predestinação é uma coisa, presciência é outra totalmente diferente. Presciência, o único que pode ter é quem? Deus. Porque ele tem uma pré... O que significa a palavra ciência, irmãos? Quando nós estudamos uma ciência, ciência da matemática, ciência da geografia, ciência da biologia, o que essas ciências prometem? Conhecimento. Então, quando a Bíblia vai dizer, e Pedro vai dizer, Deus já tem uma presciência de vocês, o que ele está dizendo em outras palavras? Ele já tem uma ou um pré-conhecimento de quem você é. Senão ele não seria Deus. Uma das atribuições de Deus, uma das 3 atribuições de Deus, ele é onisciente, além de ser onipresente, e além de ser onipotente, ele é onisciente, sabe todas as coisas, desde a sua origem até o fim delas, porque Deus não tem um fim em si mesmo. Então ele conhece essa pequena existência que nós temos, de nem 100 anos de vida. Alguns afortunados chegam um pouquinho mais, entre aspas, outros desafortunados há muito menos, mas é uma existência muito faísca, rápida. Deus já conhecia quem você era, quem você seria e quem você vai ser. É disso que ele está dizendo. Antes de conhecermos nós mesmos, Deus já nos conhecia. E por essa sua presciência de nós, Ele já nos tornou eleitos de Deus. Em outras palavras, irmãos, o esforço que Deus está fazendo aqui é para convencer você que uma mente infinita, muito maior do que estava conversando com o Gustavo sobre mente ou inteligência artificial, uma mente superior e infinita a qualquer coisa que a gente já tenha visto aqui, já predeterminou, não é predestinação, é uma determinação de que todo aquele que o aceita como seu Senhor e Salvador pessoal, Ele garante que será salvo. O perdão dos seus pecados, que você é um eleito, que você é amado, que você e eu somos valorizados, e que Deus nunca se esqueceu de nós, mesmo antes de chegarmos à própria existência. E como Ele fez isso? No versículo, nós vamos trabalhar, infelizmente, estamos acabando do tempo, mas vamos trabalhar só os 2 primeiros versículos, que é o que dá tempo. Eleitos, está chamando você, segundo a presciência de Deus, e Ele vai classificar aqui agora o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por que é importante nós entendermos isso? Porque você não tem só uma única pessoa de Deus trabalhando por você. Nós temos 3 pessoas que nas suas funções distintas, eles se esforçam ao máximo, já estão até roucos de tanto gritar para nós e apelar para nós e dizer: filho, decida-se de uma vez por todas, pare de viver nesse meio caminho, pare de viver no tal do Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, pare de viver em cima do muro,
Para de viver essas suas vaidadezinhas. Nós estamos em 3 aqui, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e trabalhamos em conjunto como um Deus coeterno, único e exclusivamente porque algo chamou a atenção em vocês. Chamou a atenção para nós em vocês, que são os seus delitos, são os seus pecados. E sem a gente nessa história, vocês ficam exatamente solitários, sozinhos. E um cordeirinho no meio de leões, sozinhos, se transforma em quê? Isso aí que vocês estão sentindo o cheiro agora. Em comida. Fácil. Fast food. Para os leões. Porque você está como? Sem a proteção divina. Sem... E essa proteção divina, essa redoma divina que você tem, você fica sem, não é porque Deus olha para você e diz assim, estou de mal com ele porque ele pecou, porque ele não quer saber de mim. Não, é por uma própria escolha minha. Sou eu que escolho dizer, não quero essa redoma ao meu lado, não quero Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando por mim. É uma autodecisão consciente daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero para a minha vida. Então, o esforço do céu, e Pedro mostrando para essa igreja, ele está dizendo assim, vocês serão perseguidos, vai causar tristeza, vai causar pavor sim, mas é melhor ser perseguido em nome de Jesus ou por Jesus, do que ou estar num plano, gosto muito de uma frase que eu quero ver se eu acho aqui, num plano diferente de estar sobre a proteção divina. E a frase diz assim, mais vale um dia no centro do teu querer, do que uma vida toda sem jamais te conhecer. Porque alienados aquilo que Deus nos prometeu, somos presas fáceis. Por isso, Pedro termina, logicamente, o seu versículo 2, dizendo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em todos os momentos na vida daqueles que desejam viver em graça e paz multiplicadas na sua vida. A grande pergunta que fica para nós é, desejamos viver seguros em Cristo Jesus, mesmo perseguidos nas situações desse mundo, eleitos e considerando-nos escolhidos por Deus. Desejamos viver como forasteiros, aqueles que não se acomodam com as situações dessa vida. E queremos dizer a Deus, Senhor, esteja conosco através de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Embora as circunstâncias da vida sejam difíceis, mas se nós estivermos nas tuas mãos, envolvidos pelo teu poder, não só continuaremos, mas como chegaremos ao destino final, porque a nossa origem é no céu, no Éden, mas chegaremos no destino que também é o céu e também é o Éden. Neste ato, quantos de nós gostaríamos de dizer ainda, Senhor, enquanto esse dia não chega, eu quero ter as características de uma pessoa eleita pelo céu nessa terra. Você gostaria de dizer isso para o Senhor, levantando a sua mão nesta manhã de sábado? Louvado seja Deus por sua escolha e por sua decisão. Eu quero orar contigo. Feche os seus olhos, assim como você está. Vamos falar com o nosso Deus. Eterno e bom Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de abrirmos a tua palavra. E nela, junto com os nossos irmãos em Cristo, podemos compartilhar as boas novas do Evangelho. E essas boas novas do Evangelho que apontam diretamente para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal. A partir deste conhecimento e desta consciência, nós nos tornamos, Senhor Deus, em Cristo, eleitos pelo céu, escolhidos pelo céu. Nós nos tornamos forasteiros e estrangeiros nessa terra, porque neste mundo e neste contexto continuamos estranhando muitas situações que vivemos neste planeta Terra. E afinal de contas, Senhor Deus, e por fim, nós nos sentimos que estamos verdadeiramente sendo perseguidos,
muitas vezes espalhados por este mundo, mas sabemos que uma única palavra nos une, que é a palavra de Cristo Jesus, através de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Que nessa manhã, cada um de nós aceite mais uma vez, não só o Senhor Jesus como nosso Senhor, Salvador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, mas que nós aceitemos a Trindade na nossa vida, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, e que agora, buscando auxílio ao nosso Deus Espírito Santo, busquemos todos os dias viver em conformidade com a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, te pedimos um reforço celestial, força para a nossa fé, perdão pelos nossos pecados, aceita-nos mais uma vez em nome de Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos, te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos juntos nos colocar em pé, cantamos no final, sou forastei aqui, 340 do nosso cenário. Que juntos possamos entender o Teu propósito para cada um de nós, Senhor. Que a cada dia estejamos contritos contigo e confiantes de que o Senhor um dia virá nos buscar. Estejamos a cada dia em busca de estar contigo, de Te buscar nas primeiras horas do nosso dia, e que assim também
possamos compartilhar com outras pessoas, Senhor. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém.